a graça diz isso, diria Paulo. A gente pode até fazer um debate, mas quando eu entro dentro do seu coração e dos resultados de Deus na sua vida individual, não é uma questão de discussão teológica, não é uma discussão sobre lei e graça, é o seu encontro pessoal com Deus e o que Ele está produzindo em você. Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26. Esse trecho é quando Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É interessante perceber na carta como Paulo fala do outro evangelho, dos judaizantes, das influências que os irmãos da Galácia estariam recebendo, os ensinos que estavam pervertendo a liberdade de Cristo na obrigatoriedade do cumprimento da lei. E de repente nesse trecho, não que não aconteça em outros momentos, mas de uma forma assim muito incisiva, Paulo faz um mergulho no indivíduo. Falando do evangelho, falando da comunidade, falando da lei, falando da graça, de repente ele faz um mergulho dentro de cada indivíduo, falando sobre a sua vida individualmente, no que diz respeito ao seu pecado, às suas escolhas e ao fruto de Deus em cada servo seu. Alguém pode até defender uma teoria, alguém poderia defender um pensamento teológico, naquele momento dizendo, não, mas a lei diz isso, a lei diz aquilo, a graça diz isso, diria Paulo. A gente pode até fazer um debate, mas quando eu entro dentro do seu coração e dos resultados de Deus na sua vida individual, não é uma questão de discussão teológica, não é uma discussão sobre lei e graça, é o seu encontro pessoal com Deus e o que Ele está produzindo em você. Acho que Paulo faz esse mergulho, isso é uma opinião pessoal minha, porque a gente pode discutir muito sobre teorias. Podemos falar muito sobre de que maneira a gente interpreta isso ou aquilo na Bíblia. Mas a verdade, nua e crua, é que se Jesus Cristo de verdade habitar dentro de nós, e nós tivermos a mente dele, dando o fruto segundo o seu Espírito, a gente vai concordar. Vai deixar de ser apenas uma discussão. Obviamente que isso é uma coisa hipotética. Seria impossível nós termos completamente o sentimento, a visão e a mente que Cristo possuía, até pela nossa limitação nessa carne. Mas dentro das devidas proporções, é exatamente a nossa comunhão com Jesus Cristo que nos torna um, com o mesmo jeito de enxergar o mundo, as mesmas lentes e o mesmo coração, a mesma mente. Nossa verdadeira guerra, nossa verdadeira batalha é contra nós mesmos. O nosso maior inimigo está dentro dessa mesma camisa que nós estamos usando. Nosso maior opositor é o nosso coração. O que Paulo está dizendo é que nós somos o nosso principal inimigo. Tem muita gente hoje que acha que Satanás é o seu maior inimigo. E guerreia contra coisas externas, geralmente desligadas do seu ser. Então o meu grande inimigo é o que trabalha contra a minha profissão. O meu grande inimigo é o diabo que me deixa desempregado. O meu grande inimigo é esse espírito maligno que quer colocar uma enfermidade ou se opor ao meu caminho. Veja, irmãos, na palavra de Deus nós temos inúmeros exemplos de situações que foram prejudicadas e de oposições externas que foram evidência de que Satanás tentava de alguma forma bloquear o avanço do reino de Deus. É verdade, acontece. Ele vai sim trabalhar externamente para se opor ao avanço do reino. Nós às vezes tomamos isso apenas com o nosso avanço e jogamos a batalha espiritual apenas para o campo da oposição ao nosso avanço pessoal, sem indagarmos se o nosso avanço é igual ao avanço do reino.
Colocamos os nossos interesses à frente e quando algo vai errado, dizemos que é Satanás. Mas nunca colocamos esse inimigo morando dentro do mesmo corpo que a gente. E nunca nos colocamos como opositores de nós mesmos. Mas esse é o maior campo de batalha que temos. Porque a maior dificuldade que temos é de verdade nos rendermos a Deus e permitirmos que a sua palavra, que a sua direção reine na nossa vida. Esse é o nosso maior opositor. Paulo desvenda no capítulo 7 de Romanos essa guerra. Esse é o seu principal inimigo. Seu principal inimigo não é apenas aquilo que acontece ao seu redor, ou como muita gente acha, vive a vida inteira tentando expulsar demônios que atrapalham isso ou aquilo, mas dentro de si o mal reina. Que acha que a única vitória que existe em Deus é ver algo bem sucedido no seu trabalho externamente, mas continua sendo um eterno derrotado. O que acaba com a sua vida não são os problemas externos. O que mata o homem não é a falta de dinheiro, a falta de comida, de emprego, ou de estar só, ou de um problema no seu casamento, ou algo que lhe aflige ao redor. O que te leva para o inferno e o que te mata não é a ausência de bens ao teu redor, mas é a ausência de Deus dentro de nós. O que nós devemos temer não é aquilo que está ao nosso redor, mas é o mal que está em nós. Por isso, quando aceitamos a Cristo, o Espírito passa a habitar em nós e somos o seu templo. Para que pela ação da sua palavra que nos limpa, João 15:3, vós estáis limpos pelas palavras que tenho falado a vocês, Jesus disse aos discípulos. E pela ação do seu Espírito que habita em nós, que nos constrange do pecado, da justiça, do juízo, nos aponta, nos molda, muda a nossa maneira de enxergar o mundo. O que eu mais preciso é lutar contra mim. Em outro texto, Paulo diz que esmurra o seu próprio corpo. Porque ele consegue reconhecer a sua miserabilidade, pensando, meu Deus, como é que eu fui fazer tal coisa? Nós conseguimos chorar quando algo externo dá errado, e quando algo quebra e não funciona, mas eu não choro quando eu quebro e não funciono. Quando algo na minha vida não vai bem, e não funciona segundo o manual, o meu aparelho ou o meu carro, eu fico doido da vida. Mas quando eu não funciono segundo esta escritura, eu não me sinto mal. Eu guerreio contra o que está fora e não me preocupo contra o que está dentro. E Jesus disse que o mal que destrói o homem não é o que ele come, não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Estamos muito preocupados com o que está ao nosso redor. Não come naquele lugar que é consagrado, não usa essa roupa porque quem costurou tem um trabalho, não sente naquele lugar, não entre naquele outro. E achamos que é o que está fora que nos destrói. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso não significa que você vai ser um devasso, porque se você ama a Deus, você vai andar em santificação. Não porque você tem medo do diabo, não porque você é obrigado a fazê-lo, mas porque o amor de Deus em você e a presença do Espírito te torna um com Cristo. E você tem prazer na lei de Deus. O que vem de fora não é o que te destrói. O que te destrói é o que já está aí dentro. É que nós achamos que o mal entra. Não, o mal nasceu conosco. O mal faz parte do ser humano. Quando o homem pecou, o mal passou a existir nele. Porque ele é exatamente a ausência de Deus. Nós já nascemos com isso, não precisamos comer nada. Não tem que entrar em nenhum restaurante, não é uma camiseta, não é isso que vai trazer para dentro de você o pecado da destruição. Ele já estava conosco desde o ventre. A verdade é que o mal que destrói o homem é aquele que está dentro e ele externa. Com suas atitudes, com suas palavras, ele destrói. Com suas ações, ele mata. Com suas escolhas sociais, políticas, ele acaba com vidas. Com suas opiniões, ele machuca pessoas. Estamos muito preocupados se estamos do lado de alguém santo ou de alguém impuro, porque eu não posso tocar no impuro. E achamos que santidade é estar longe da sujeira. Santidade é tirar a sujeira de dentro de nós. Andar no meio da sujeira, irmão, não tem jeito, a gente está preso a esse mundo. Se fosse isso, santidade, Jesus não teria vindo a esse mundo, porque Ele só esteve entre nós e nesse mundo só tem pecado.
Mas ele tocou em leprosos, ele comeu com pecadores, ele conversou com prostitutas, ele andou com samaritanos, tudo que era imundo naquela época ele fez. Ele rompeu a regra do sábado, ele fez tudo que era uma maldição aos olhos dos judeus. A maior guerra que temos é contra nós mesmos. A maior luta que você e eu precisamos ter é contra o que temos carregado na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma, nos nossos sentimentos. O que temos para levar para esse mundo? Se Cristo está dentro de mim, se Ele habita dentro de mim, meu Deus do céu, eu não sei se foi num outro culto aqui de manhã ou se foi de noite que eu dei o exemplo do Espiritismo. Foi aqui? Se o espírito de Shakespeare entrasse em você. Eu falei isso aqui? Falei, né? Foi de manhã ou foi de noite? Foi de manhã, né? Então já está pregado, irmão. O Espírito Santo habita em você. Não, eu falei aqui um dia, vou falar bem rápido que o nosso tempo é curto, mas se o espírito de Shakespeare, se pudesse, não que possa, vai falar, Zé virou espírito, não. Caso da Rocha eu sabia. Não, calma, irmão, não estou dizendo que isso é possível, estou dizendo se fosse possível, o espírito do Shakespeare entrar em você. Ia ser o seu corpo, você, só que você ia escrever histórias incríveis, porque na verdade era o Shakespeare, não você. Vamos dizer que em você entrasse, fala um outro aí, do João do Pulo. Não que seja possível, irmão. Não que seja possível. É porque você está falando agora que o espírito das pessoas... Não é isso que eu estou falando. Se fosse possível. Imagina que fosse possível o espírito do João do Pulo entrar em você. Você me dá a mão aqui. Tchau, Zé. E ir embora para casa. Porque na verdade, mesmo que você fosse idoso, o corpo, a carcaça era sua, mas dentro era o João do Pulo. Imagina que o espírito do Einstein... Não estou dizendo, de novo, irmão, não estou dizendo que isso é possível. Vai sair falando que eu estou pregando, estou dizendo que se fosse, que o Einstein entrasse em você, por fora a carcaça era você. Mas o que as pessoas iam esperar? Iam esperar que você provasse de novo a teoria da relatividade, desse aula, fosse um grande físico. Iam esperar, se você recebesse o espírito do Shakespeare, que você escrevesse o que ele escreveu. E se fosse do João do Pulo, que você pulasse o que ele pulou. Se fosse possível. Porque é isso que as pessoas esperariam. Não estou dizendo que é possível. Vamos dizer que fosse possível. Gente, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu estou pregando que é possível. Mas vamos dizer que fosse possível, por exemplo, o Espírito de Deus está dentro de você. Esse é o problema. É que esse é possível. Mas nós não fazemos o que o Espírito de Deus quer. Esse é o problema. Aliás, a gente é louco para receber a unção do fulano, do beltrano e do ciclano. O de Deus que está em nós, a gente recebe e não usa. Vivemos com um saravá dentro das igrejas, impõe a mão em um e no outro, empurra e passa a geração e passa o poder que eu tenho, que você tem, como se fosse uma coisa que se vendesse. E eu olho para os outros e quero ser igual a ele. Não, se aquele cara prega daquele jeito, se aquele cara canta daquele jeito, se ele passar o que ele tem, eu vou cantar que nem ele. Nós acreditamos nisso. Acreditamos nesse misticismo, mas o Espírito de Deus que fez de nós templos e habita em nós para nos fazer a imagem de Cristo, esse nós resistimos. Porque nós não queremos ser igual a Cristo, porque Ele foi para a cruz, porque Ele se humilhou. Eu quero ser igual ao cara que deu certo e prosperou, o cara que aparece na televisão, ou o cara que é crente e é sucesso. Porque eu não quero olhar para dentro de mim e para o mal que está em mim. Eu quero olhar para o sucesso dos outros, porque eu continuo interessado só no que está por fora. Mas Paulo aqui nos confronta. O que está acontecendo dentro de você, irmão? Isso é mesquinhez. Isso é miséria humana. O que nós precisamos é de Cristo em nós. E sermos semelhantes a Ele. Eu quero citar 3 palavras aqui muito interessantes que Paulo usa. A primeira é a palavra ergon, do grego, obras. Ele chama aquilo que acontece na nossa carne de ergon, de obras da carne. Isso significa trabalho, obra mesmo. Resultado de alguém que faz algo da sua natureza.
É muito interessante. Ele usa a palavra ergon, porque o ergon é obra, é o que eu faço. E isso está ligado a quem eu sou. Nós somos carne. Somos redimidos pelo sangue de Jesus, novas criaturas, mas como essência, nascemos no pecado. O que eu preciso fazer para dar errado? Nada, não precisa fazer nada, só continuar como você está sem Deus. Porque nós já nascemos do pecado. As obras da carne são a nossa natureza. Uns mais, outros menos, mas o mundo vai caminhando numa degradação, ladeira abaixo, porque isso é natural da carne, é natural do nosso pecado, os ciúmes, as porfias, as competições, as discussões, as brigas, isso é normal, isso é natural. Ele chama de ergon, as obras da nossa carne. Mas no Espírito ele chama de fruto, karpós. O fruto, ele se chama fruto, porque ele é gerado diferentemente. Não é apenas algo que é natural de mim mesmo. É o Espírito que está em mim, que trabalhando na minha vida, na transformação, me faz alguém que gera o fruto, mas esse fruto não é gerado de forma natural, a não ser que o Espírito me transforme. Por isso Jesus disse em João 15 que nós somos ramos de uma videira. Porque o fruto não pertence ao ramo, ele pertence à videira. E se o ramo não estiver ligado na videira, ele não vai dar fruto. E se ele estiver ligado e não dá fruto, tem alguma coisa errada. Algum corte nesse ramo, porque a seiva desse caule não passa por esse ramo, ele não faz parte dessa videira. Porque ele não dá o fruto, porque o fruto é da videira. Muito interessante. Eu não vou saber se alguém anda com Deus pelas coisas que ele possui. O sinal para esse mundo de que Deus está em nós, é de que aquele que está em nós, muda o que somos. Não, se eu disser que a prova de que Deus está na minha vida é o carro que eu tenho na garagem, vai ter gente que não tem Deus e tem carro na garagem, eu vou dizer o que para ele? Essa é a prova? Ou vou dizer para alguém que a prova é o sucesso que eu tive na vida profissional, então quer dizer que todo mundo que tem sucesso na vida profissional tem Deus? A maior prova de que o Espírito de Deus, e é possível, habita dentro de nós, é que o que fazemos não tem a ver com a nossa essência natural, carnal, mas com o que Deus é em nós. E o que eu penso e o que eu falo, o que eu ensino, como eu ajo e reajo, já não é mais natural do Zé, mas do Espírito que habita no Zé, e no João, e na Maria, em cada um de nós. Essa é a nossa guerra, não é termos, é sermos. Não é o que possuímos, é quando Ele nos possui. E em 1 Coríntios capítulo 12, nós não vamos ler, Paulo fala dos dons. E ele usa uma terceira palavra, que é a palavra carisma, do grego. Que nós falamos no português carisma. E ela vem da mesma raiz da palavra caris, que significa graça, dádiva. Ele usa para falar de dons uma terceira palavra. Porque o dom também é alguma coisa que ele dá, não é nossa. É dele, não faz parte da nossa natureza, e não é produzida como fruto, é algo especificamente de Deus, e Ele nos dá. E no mesmo texto ele diz que o Espírito dá muitos serviços, muitas diaconias, Ele nos dá para servirmos. Aí a gente lê na história um rei como Ciro, um rei persa, que Deus usou, e não era um cara santificado a Deus. Nós vemos Balaão, um profeta pagão, que Deus usou para profetizar, e não era um cara que tinha comunhão com Deus. Aliás, a mula de Balaão, que nem gente era, Deus usou para falar com o próprio Balaão. E nós temos Saul, por exemplo, longe da vontade de Deus, querendo matar Davi, e o Espírito de Deus o enche, e ele fala como um profeta. O que Paulo está querendo dizer é que o dom é de Deus, não é nosso. Não é produzido em nós, nem é produzido por nós, nem faz parte da nossa natureza. Se Deus tiver que abençoar alguém, Ele vai colocar aquele dom por causa de quem vai ouvir, não por mérito de quem está recebendo. Por nossa natureza, a gente tem o ergon, a gente tem obras da carne. Pela ação do Espírito dentro de nós, nós damos frutos. Eu não posso me responsabilizar pelo dom. Aliás, eles são chamados dons do Espírito, porque não são nossos.
Eu não posso me orgulhar de nenhum dom, porque não é meu. E também não fui eu que produzi, porque não é um karpós, não é um fruto. Eu não posso achar que alguém é de Deus porque tem um bem, e nem achar que ele é de Deus porque tem um dom. Porque os dons são dados por Deus para o serviço de quem precisa, e não por mérito de quem recebe. As pessoas vão conhecer que Cristo está em nós, não pelo quanto nós profetizamos e não pelo quanto nós curamos. Porque Jesus disse que algumas pessoas chegarão diante dele no último dia e vão dizer: Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E ele vai dizer: eu não vos conheço. O fato de você ter um dom não significa que você é meu. Eu te usei como instrumento para abençoar as outras pessoas. Muita gente me pergunta sobre muitos sinais que se veem em muitos lugares, e dizendo: aquilo não é de Deus, pode não ser. Porque dom não é sinal de que Deus possui ou tomou algo ou alguém. As obras da carne são evidência de que Deus não está lá. Se você quiser saber se Deus está em alguém, e esse alguém pode mudar alguma coisa nesse mundo com o seu testemunho, é com o karpós, é com o fruto, é com amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, alegria. Contra essas coisas não há lei. Nossos olhos têm se colocado no lugar errado. Estamos muito preocupados com as coisas que possuímos e com os bens que temos. Estamos muito preocupados com as coisas que nos satisfazem. Muito preocupados se temos uma posição na igreja, se temos um dom, se alguém pode nos passar esse dom, se podemos comprar esse dom, se damos uma oferta especial, recebemos um poder de Deus com aquilo. E se a evidência disso nos coloca num lugar acima, porque eu quero usar esse dom para dar vazão ao meu orgulho, à minha ganância. Mas nem nos dons, nem nos bens e nem na carne está a evidência de que alguém é templo da presença de Deus. Paulo dá uma massacrada aqui e diz que se você é de Deus e se Cristo habita em você, Ele vai trabalhar em você. E essa carne que deveria ter uma obra natural, um ergon natural, mal, vai passar a dar um fruto bom. Um fruto bom. É o que Deus espera de nós, igreja de Cristo. O fruto é muito mais importante. E quando em 1 Coríntios 13, Paulo diz sobre dons: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele vem com o fruto, mas eu não tiver amor, não adianta nada. Eu seria um símbolo que retine, um sino que soa, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. O amor é paciente. Aí ele vem só com fruto. É benigno, não arde em ciúmes, não se porta indecentemente, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Paulo está dizendo: vocês estão fazendo campanha para ter bens e dons, mas vocês estão vazios de Deus. Essa é a igreja que Deus espera. Parece que Paulo escreveu isso aqui ontem, depois do nosso bazar, não foi? É muito atual, é muito recente. Qual é a nossa preocupação? Quem é o nosso inimigo? Contra o que e contra quem estamos lutando? O que nós temos para demonstrar para esse mundo? Já que o Espírito de Deus habita em nós, a gente pode sair escrevendo, pulando, cantando. Se Ele está em nós, esse mundo pode esperar um fruto semelhante ao de Cristo. Eu não estou dizendo a você que Deus não vai te abençoar externamente, que Ele não nos ajuda, longe disso. Não estou dizendo a você que Deus não possa te usar com talentos e dons, claro que sim. O que eu estou querendo dizer a você é que o que Deus faz, Ele faz por seu propósito. O dom que Ele dá por seu propósito. Mas o fruto que eu gero tem que ser o propósito da minha vida. Porque esse é o propósito dEle.
e que nós possamos dizer sim, lendo essa carta, dizer sim, Senhor, é isso mesmo, eu preciso ter esse fruto na minha vida.